Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Casal 21. Aqui vamos conversar sobre as alegrias, os desafios dos relacionamentos amorosos. Eu sou a Débora Coelho e o que a gente mais quer no programa Casal 21 é que você seja feliz no seu relacionamento e aprenda a conversar com seu parceiro. Casal 21, programa para quem valoriza um relacionamento vivo, corajoso, sempre aberto aos novos ciclos, inclusive nos momentos de crise. Hoje, o nosso tema é: a traição seria o fim do relacionamento? Se esse tema é legal, te traz curiosidade, você quer saber mais e se você vem aproveitando os nossos conteúdos, curta, comente, compartilhe, né? Faça com que o nosso material chegue a mais pessoas. Vamos pensar sobre a dimensão, o impacto da infidelidade? Bom, tem um ponto importante que é entender que atualmente a monogamia não é ter uma pessoa para a vida inteira, mas uma pessoa por vez. Se eu escolhi você, por você, não fico olhando ao redor para ver se tem mais alguém. Por você, eu me torno um exclusivo para você. Acho que isso nunca aconteceu antes. Nossos e avós viviam um mundo em que sabiam da existência do outro, da outra. Eles não esperavam o amor e a paixão do casamento. O amor e a paixão aconteciam com alguém fora do matrimônio. Existem inúmeros fatores para alguém cometer uma infidelidade. Exemplo: não encarar a traição como um problema, algo errado. Pode ser para machucar o outro, para se vingar, para agredir a si mesmo, por insegurança, para poder reafirmar o poder de sedução, porque surgiu uma oportunidade durante uma crise do casal, porque sentiu vontade, curiosidade, necessidade de ter uma experiência fora da relação. São inúmeras as motivações. Hoje, as pessoas traem porque o casamento falhou como um portador do amor e da paixão prometidos. Se você me trai, você trai a ambição de um grande amor, você quebra totalmente a minha confiança. Eu vou contar aqui um caso que é de é a paciente da grande, a guru dos relacionamentos, a grande pesquisadora Esther Perel. A paciente dela nos conta, sobre esse momento em que que ela descobriu, enfim, que o marido a traía. Foi brutal e horrível. Eu fiquei totalmente pasma quando soube que ele saía com outra, pois acreditava que estava tudo bem no nosso casamento. Nós fazíamos sexo frequentemente, ambos trabalhavam fora, criávamos nossas crianças fantásticas e vivíamos como uma típica família de classe média. A nossa determinação e persistência foi o que nos motivou a lutar pelo casamento, sem a intervenção de conselheiros ou terapeutas. Nós dois percebemos que 6 meses de um caso extraconjugal não poderiam superar 25 anos de casamento. Realmente valia a pena lutar. Isso aconteceu há cerca de 6 anos e sempre irei carregar uma pequena cicatriz emocional. Mas o que temos agora é uma compreensão mais aberta, mais honesta e compassiva do que precisamos e desejamos para o nosso relacionamento. Aprendi a confiar nele novamente e ele aprendeu a estar mais atento às minhas necessidades. Olha só, esse caminho foi muito produtivo, né? O casal conseguiu dar um salto de qualidade, de evolução, de maturidade no seu vínculo. Mas a traição é um ato que deixa rastros, né? Não só pistas, mas rastros emocionais, porque é sempre destrutivo e doloroso demais. Em alguns casos, porém, pode, né, ajudar a pessoa a se dar conta de que está num relacionamento ruim.
Em outros casos, podem ajudar as pessoas a perceber que o companheiro é de fato a pessoa com quem devem ficar. Então, ter um caso fora do casamento é uma maneira confusa, desajeitada das pessoas encontrarem seus caminhos. A traição pode ter o poder de tirar a pessoa da inércia. Muitos acham seus casamentos sufocantes, e nesse caso, uma relação extraconjugal é a primeira oportunidade em muito tempo de explorar quem a pessoa realmente é, o que ela busca. Com essa experiência, o indivíduo percebe que é livre para fazer escolhas, que existem outras possibilidades. A traição é sempre uma investigação, é uma tentativa de ver se as coisas poderiam ser melhores com outras pessoas. E também tem uma questão importante para a gente considerar. É uma novidade o fato do desejo feminino ser levado em conta. As mulheres sempre tiveram fantasias, mas ninguém nunca perguntou a elas sobre isso, porque nunca foi importante. E o significado da monogamia mudou drasticamente, embora a mesma palavra ainda seja usada. Primeiro, foi imposta à mulher por razões econômicas e de manutenção do patrimônio, que se valorizava o quê? A virgindade. O homem pensava: quem é a criança que vai herdar meus bens quando eu morrer? E isso não tinha nada a ver com amor. O sentido mudou, se aproximou então de um ideal romântico, deixou de ser uma imposição e se tornou uma convicção. Antes, monogamia significava ter uma pessoa para a vida, e hoje significa ter uma pessoa por vez. Hum, eh, eu vou contar mais uma história para vocês. Maria e Rui, ambos com 54 anos de idade, estavam casados há quase 30, quando a filha mais nova saiu de casa para ir viver com o namorado. Bem disposta, extrovertida, Maria, que é farmacêutica, diz que esse momento de mudança coincidiu com os primeiros sintomas da menopausa e ela começou a se atribuir a falta de energia, alguma tristeza né, a essa situação clínica. Por conselho do marido, decidiu retornar para uma velha paixão, a fotografia. E aí ela se inscreveu num curso. Nesse curso, ela conheceu o Mário, um professor de 50 anos, riso fácil, cheio de charme, com uma enorme paixão por cinema. Plim! Mário passou a dar conselhos sobre filmes e um dia pediu que ela visse um especial, As Pontes de Madison, com a Meryl Streep e o Clint Eastwood. Eu não sei se você recorda, mas nesse filme o Clint é um fotógrafo da National Geographic e ele se apaixona por uma dona de casa de meia idade que é casada, que é a Meryl Streep. Vi o filme, convite claro e explícito. O que a Maria nos diz? Vi o filme na sexta e não dormi durante todo o final de semana. Acho que só então me percebi, só então entendi que se passava algo entre nós. Eu me senti de uma maneira tão atordoada que parecia que me faltava equilíbrio. Na aula seguinte, quando ele entrou, ela corou até a raiz dos cabelos. Na saída, o professor travou-a, segurou ela, trocaram algumas palavras, ele segurou com força o seu braço, não largou. E nessa noite, no carro dela, eles deram um beijo. O que a Maria nos diz? De repente, eu tinha 18 anos e a vida era maravilhosa. Eu ouvia pássaros cantando, as pessoas pareciam todas sorridentes, os meus olhos brilhavam tanto que as minhas amigas perguntavam: mas o que tu tá tomando? A sensação de euforia que ia e vinha durou um mês. Depois, o que aconteceu? O Mário começou a ligar mais, a pressionar para eles se encontrarem, a falar do futuro. E a Maria não queria pensar em nada. Ela queria só desfrutar dessa segunda juventude. Ela teve filho cedo, aproveitou pouco a vida conjugal, mas gosta muito, adora o marido, é a melhor pessoa que ela conhece, ela não quer se separar. Então, à medida que o amante cercava, a culpa também tecia sua teia.
Comecei a sentir medo de ser descoberta, de perder o Rui, medo do que diriam meus filhos e o resto da família. E percebi que eu nunca ia gostar tanto de um homem quanto eu gosto do meu marido. Então, depois de uma crise de choro, com Ruia pedindo que contasse o que se passava, Maria confessou. Explicou que o caso não era uma questão de sexo, que nem sequer tinha passado de beijos e carícias, e admitiu que andava fascinada com o desejo que ela ainda suscitava. Nessa noite, o marido resolveu sair de casa, ficar umas 3 semanas para poder digerir o fato, né, mas, depois desse tempo que ele precisou, o que nós sabemos que é realmente, funcional, né, esse momento de afastamento, de luto, de digestão, quando o cônjuge conta que traiu, né, e depois desse tempo ele topou conversar e eles fazem atualmente terapia de casal, né. Ela sabe que não vai ser fácil reconquistar a confiança dele, mas diz que está super empenhada em continuar com ele, né, em estar ali naquele casamento. Se a gente vai, para o cerne, né, do que tipo de conflito a gente mais escuta entre casais quando a gente, né, atende. Eh, Relações focadas em culpa, é a sequência de culpar, atacar, ficar na defensiva. A pessoa acha que é o outro é responsável pela sua infelicidade, e a única forma de ser feliz é se esse outro mudar. O tema do conflito não importa, porque essa é a estrutura de todos. Eu tô certa, tu tá errado. Podem brigar por causa de sexo, de dinheiro, dos filhos, dos enteados, qualquer coisa. Uma pessoa se sente, sempre mais miserável que a outra, sozinha, mesmo tendo um companheiro. Não há nada pior, né, do que se sentir sozinho numa relação. Em relação às traições, uma questão muito importante é que não tem nada a ver com a relação em si. Alguém procura algo fora não porque quer encontrar outro parceiro, mas veja só o que eu vou dizer, mas porque quer encontrar uma outra versão de si. Então, há uma busca por reconectar partes de nós mesmas que estavam perdidas. Esther Perel, né, que minha guru também, diz que tenta olhar para a infidelidade não só como traição, mas como falta de algo. A obsessão, né, tradicional por transparência total, intimidade sufocante, acabam com o desejo. E o erotismo, segundo ela, seria aí o antídoto para a morte, né? Ampliar as possibilidades, os enredos da vida, manejando, né, a vida cotidiana, doméstica, que é chata, que é o rame-rame, também com a criatividade, com a vontade de injetar mais vida no relacionamento, né. E gente, a infidelidade não precisa ser o fim de um relacionamento. Sabemos, né, que, tem um período de luto, de dor, né, que precisa no tempo ser vistos contratos, ser renegociado. Então pode ter sim um recomeço. Vai existir a ferida, vai existir a cicatriz, sim, mas o casal segue forte, se houver uma base sólida para isso. Porque quando um casal quer ficar mesmo juntos, uma relação extraconjugal pode até ser benéfica. A Esther Perel aborda a traição como ferramenta de autoconhecimento. Acredita que muitas vezes a infidelidade é mais uma busca de si próprio e de sentimentos há muito esquecidos do que de outro homem, né, ou outra mulher. A traição pode ser uma desilusão conosco, com aquilo em que nos tornamos depois da relação, e pouco tem a ver com o parceiro. Ah, essa aí é interessante da gente pensar. Hum? Quem sabe se não andamos atrás de uma nova versão de nós mesmos e não
de outro amor. É claro que existem momentos especialmente perigosos, há período na vida muito propício à crise de dúvidas. E o ser humano é especialista em procurar aquilo que perdeu no sítio errado ou acha que é mais fácil encontrar. Talvez por isso, acredito que a traição é mais sobre sentir-se sexy do que fazer sexo. Resta esperar que o outro compreenda, aceite. A infidelidade pode ser até mesmo um disfarce para problemas do passado e até sintoma de um vazio, outrora preenchido por outro, né? O marido que está ausente, os filhos que saem de casa. O primeiro momento, quando um cônjuge conta sobre a traição, né? Quando se recebe a notícia, sempre vai ser de raiva? Sim. A Esther Perel diz que chama de fase um. O paciente está machucado, está quebrado, está confuso, com raiva, está assustado, se sentindo sozinho, sozinha, sem condições de conversar com ninguém, porque o cérebro está em choque. É preciso tratar a dor aos poucos, para que depois seja possível estar frente a frente, raciocinar, ter o pensamento mais claro, para poder falar, sem que as emoções venham, né, à tona e impeçam ali que uma conversa se torne possível. Então, sim, tem esse tempo de retiro e de digestão da raiva, da dor. E tem uma segunda fase, então? Sim, o casal vai precisar de uma conversa racional que começa com a discussão sobre quem traiu, né? Não cabe querer saber detalhes, quantas vezes foi, que posição foi melhor e foi pior, mas entender o que levou à traição. E quem traiu tem de reconhecer, sim, que mentiu. Tem que se desculpar e expressar, se isso for genuíno, né, que se sente mal por ter ferido o parceiro, mesmo que ache que o caso foi uma experiência maravilhosa. Uma coisa é a experiência que tu tivesse, a outra é o contrato quebrado, o efeito no teu parceiro, na tua parceira. Então, tem uma parte que é empática, que é se colocar no lugar daquele que foi traído e poder reconhecer que teve uma quebra de contrato, né. Então, houve sim um motivo, há um motivo pelo qual se desculpar. Entender o que aconteceu faz parte também do processo de recuperar a confiança no outro, e que para que haja o perdão, é preciso o quê? Mostrar empatia com o sofrimento do outro. Daí então o casal pode ser capaz de discernir se vai se separar ou não. Algumas pessoas não querem por razões que não o amor, né? Às vezes por medo de ficar sozinho, de perder o padrão de vida, o convívio com a família, ou tudo isso junto, né? Então, o que eu quero dizer para vocês? A traição não implica necessariamente um casamento disfuncional. Em geral, os casos extraconjugais não ocorrem porque acabou o amor. Parece que andamos sempre atrás de algo novo, melhor, mais empolgante, e a gente acaba por não desfrutar daquilo que temos. A ideia de que se tem de ser feliz a qualquer custo e o tempo, inteiro acaba por ser uma armadilha bem pesada. Há 40 anos atrás, né, o pensamento entre muitas mulheres que poderiam ser nossas mães era: sou infeliz, mas vou ficar nesse casamento para sempre. Hoje nós caímos no oposto. Caso não exista a possibilidade de uma solução intermediária, né, que é vou trabalhar nessa relação porque acredito que vai melhorar e vai me fazer feliz, as pessoas já estão o quê? Rapidamente, se há um conflito, se há algo a ser trabalhado, uma dificuldade se apresenta, não suportam mais estarem juntos. Então, não há
isso que a Esther diz que é importante para todo o vínculo, para toda a relação, um trabalho nessa relação. Tem a escolha, ou vou silenciar e vamos manter ou vou cair fora porque não estou feliz. Pensar e trabalhar a relação, esse pensamento, ela diz que é difícil que os casais tenham. Por isso, a ajuda é tão necessária da psicoterapia para casais em crise ou com desejo de melhorar o relacionamento, né? Então, seguir em frente com o relacionamento, mesmo sabendo da traição, não é um processo simples. Os casais, eles precisam passar por diversas fases. Desabafar, expressar emoções, retomar o fio da meada da relação, tentando entender como se abriu um espaço para o caso extraconjugal e compreender o que o caso significou ou ainda significa para aquele que traiu. Uhum. Para tentar resgatar a relação, o que a gente precisa? De novos acordos. Novos acordos precisam ser realizados, como, por exemplo, ter mais sinceridade, proximidade, conexão. Não costuma funcionar se um fica na posição da vítima e outro na posição de vilão. Tampouco se trata de perdoar. A questão é superar o trauma e voltar, perdoar por perdoar, para se livrar, né, gente? A questão é superar o trauma, é elaborar, é voltar a pensar na relação, é se arriscar a se entregar novamente, mesmo que aos poucos e com algum temor. Claro que para isso aconteça, é importante o quê? Que a relação vale a pena, né. Tem que valer a pena, tem que identificar que é naquele, lugar que tu queres ficar, junto com aquela pessoa. Mas às vezes, eu diria muitas vezes, é possível transformar uma crise em uma oportunidade. Você pode ir do desespero à reparação e talvez construir uma relação mais forte e madura do que foi no passado. Toda crise é uma mistura de perigo e oportunidade. Para os casais que querem permanecer juntos, é preciso colocar novas forças, de honestidade, de responsabilidade no relacionamento. E felizmente conseguem transformar isso em algo pulsante, né, porque existe uma grande diferença entre uma relação que não está morta e outra que está viva. A infidelidade, ela vai ser esse alarme para colocar mais energia na regeneração de uma, relação. A abordagem da Esther Perel transita então entre a empatia e a provocação, conforme definiu numa palestra sobre amor, sexo e poder, né? Ela diz que pessoas que desfrutam de casos extraconjugais não necessariamente vivem, como já falei, um relacionamento ruim. Há quem busque a possibilidade, então, de ser diferente. Ela bate na tecla da renovação pessoal. E do ponto de vista da terapeuta, resgatar aptidões é algo difícil no casamento de décadas, mas não impossível. E aí, qual é a primeira coisa que um casal tem que fazer? Tchanã! Aprender a conversar com o seu parceiro. Exatamente. Conversar honestamente é a primeira coisa que um casal deve fazer para se proteger da infidelidade. A segunda é manter o relacionamento vivo. Para isso, é preciso guardar o melhor das suas energias para o parceiro. Porque o que se percebe, né? Se percebe que
Muitas vezes a energia vai para o mundo, para o trabalho, para a organização da casa, para os filhos, para os amigos, para as questões que precisam ser resolvidas, talvez, no dia, e a gente deixa para o parceiro o que sobrou da gente no final do dia, um caco. E é essa forma de reinvestir que a Esther Perel nos provoca. Vem cá, para que um casamento, um parceiro seja reativado, para que a gente possa então ir em busca desse relacionamento mais vivo, é importante ter um tempo real de investimento. Temos que pensar na pessoa, temos que colocar a pessoa como alguém importante, que eu vou dedicar atenção em algum momento, por algumas horas do meu dia. O que que faz com que um casal consiga superar uma traição, né? Que indica aí uma capacidade, de, de gestão dos ressentimentos, do desejo de vingança, a possibilidade de, experimentarem uma segunda chance, fazendo coisas diferentes, como disse, anteriormente, conversando, aprendendo a trocar, a criar planos juntos. Então, se a amizade do casal é profunda, pode aguentar os trancos da vida real. Eu também considero essencial manter a prática, tanto da conversa, como de um programa especial por semana, né. Sei que estamos numa pandemia, mas um momento para ver um filme juntos, um momento, que os filhos dormem, que é possível sentar e conversar sobre o dia, uma caminhada, algo que faça um elo, que você experimente de novo como é estar com essa pessoa. Esses casais, então, que se empenham nesse sentido, são casais com suporte emocional da relação. Eles vão contornar essa crise e vão tentar entender, mesmo que doa, porque desejam ficar juntos e desejam crescer com isso, né? Aprender a tornar o relacionamento melhor ainda. E aí, o que você está esperando para mudar o seu relacionamento hoje mesmo? Hum? Casal 21, um programa para quem quer ser feliz no seu relacionamento e aprender a conversar com o seu parceiro. Estaremos aqui todas as quintas às 8 horas, trazendo conteúdo de qualidade para que você ganhe mais informação e possa ser mais feliz no seu relacionamento. Então, um ótimo final de semana, se cuida, e até a próxima quinta com o tema: como o casal que viveu uma traição pode ser ajudado. Certo? Até lá. Tchau, tchau.